jovem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo portal do conselhotutelar.com.br e, é claro, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Luciano Becciati. Olha, eu tenho certeza que esse é um dos vídeos mais importantes que eu gravei até agora para o canal no YouTube. É nesse vídeo que eu vou esclarecer que sim, o conselheiro tutelar se equipara a servidor público no sentido amplo da palavra. Bom, talvez você não me conheça, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciano Becciati, sou um ex-conselheiro tutelar e agora, nos últimos quase 10 anos, tenho trabalhado com formação, capacitação, não só para conselheiros tutelares e conselheiros municipais dos direitos da criança, mas também para profissionais da assistência, da saúde, da educação. Enfim, atualmente sou autor da maior bibliografia sobre o assunto. Tenho 13 livros publicados sobre a temática Conselho Tutelar. E você pode conhecer meu trabalho acessando o site portaldoconselhotutelar.com.br e também o canal no YouTube, youtube.com/Luciano Becciati. O fato é que é preciso reconhecer que sim, o conselheiro tutelar é um servidor público no sentido amplo da expressão. Bom, para que você chegue a essa conclusão comigo, quero partir da seguinte pergunta: qual é a personalidade jurídica do conselheiro tutelar? E aí é preciso dizer que, infelizmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi muito econômico na hora de falar do conselho e do seu conselheiro. Quer dizer, ele deixou uma lacuna gigantesca no que diz respeito à personalidade jurídica do conselheiro tutelar. E aí quem está me assistindo precisa saber que existem algumas formas de preencher essa lacuna. Quer dizer, quando a lei não diz algo sobre alguma coisa e a questão é apresentada, como eu respondo se a legislação não diz nada? Então essa lacuna ela pode ser preenchida de pelo menos duas formas. Primeiro, através da analogia. Vou dar um exemplo para você entender. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Mais uma vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente pouco falou sobre isso. E algumas questões chegam durante o processo, como, por exemplo, boca de urna, transporte de eleitores. Então, por analogia, utilizamos a legislação eleitoral, as mesmas regras da legislação eleitoral para o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Quer dizer, é possível completar essa lacuna por analogia, utilizando a legislação eleitoral. Uma outra forma de preencher essa lacuna é utilizando-se de jurisprudência. E é interessante que você entenda o que é uma jurisprudência. Eu separei para vocês aqui um texto, lembrando que você pode encontrar todos os textos que eu vou citar aqui, abaixo do vídeo no portal. Por onde está assistindo esse texto? Por onde está assistindo esse vídeo, né? É pelo canal no YouTube ou pelo portal do conselhotutelar.com.br? Porque se você for lá no portal, embaixo do vídeo tem um arquivo que você vai baixar todos os textos que eu estou lendo aqui, inclusive as jurisprudências. Olha só o que diz esse professor da Universidade de Estrasburgo sobre jurisprudência. O que é jurisprudência? Olha lá, ó. A jurisprudência possui, na atualidade, 3 funções muito nítidas, que se desenvolveram lentamente. 1. Uma função um tanto automática de aplicar a lei. 2. Uma função de adaptação. Consiste em pôr a lei em harmonia com as ideias contemporâneas e as necessidades momentâneas. 3. Uma função criadora, destinada a preencher as lacunas da lei. Quer dizer, quando a lei não diz algo sobre alguma coisa, quer dizer, tem uma lacuna, é preciso preencher essa lacuna de alguma forma. E essa forma pode ser analogia ou a jurisprudência. Mas antes de mostrar essa jurisprudência para você, eu quero te mostrar que nesses 26 anos de existência de conselhos tutelares, de muitas formas foi interpretada essa personalidade jurídica do conselheiro tutelar. Fiz uma lista aqui, por exemplo, ele já foi visto como agente político, como particular em colaboração com a administração, como cargo eletivo, e eu já estive em mais de 300 municípios em todo o Brasil, percebi que muitos municípios registram ali na legislação o conselheiro tutelar como um cargo eletivo. Isso é um grande erro. Se ele fosse um cargo eletivo, quem conduziria o processo de escolha do conselho tutelar não seria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, seria a Justiça Eleitoral. Inclusive, muitos municípios veem o conselheiro tutelar como um prestador de serviço, que eu acho que é o erro mais grotesco de muitas autoridades no âmbito do município. Pensar que o conselheiro tutelar se equipara a um prestador de serviço. Eu vejo que esse entendimento vem de uma interpretação errônea da autonomia do conselho tutelar. Sim, acho que muitos
vereadores, né, ou diretores de recursos humanos, até membros do CMDCA, quando lê lá no Estatuto do Adolescente que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, interpreta essa autonomia como se ele fosse, por exemplo, um vendedor autônomo. E não é nada disso. A autonomia do Conselho Tutelar diz respeito ao atendimento, às decisões colegiadas que ele toma para impedir que o direito seja violado ou ressarcir o direito. Quer dizer, fazer justiça de forma administrativa. Está aí a autonomia do Conselho Tutelar. Mas a forma mais comum de interpretar erroneamente a função do Conselho Tutelar é dizer que ele é um agente honorífico. O conselheiro tutelar como agente honorífico foi o entendimento mais comum que eu encontrei aí em tantas cidades que eu estive nos últimos 10 anos. E esse entendimento até fazia sentido antes da publicação da Lei Federal 12.696 de 2012. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, pelo simples fato de buscar na legislação o que é o agente honorífico. Eu separei um outro texto aqui para você, mais uma vez, tem que dizer que você vai encontrar esses textos todos integralmente no arquivo embaixo aqui do vídeo, mas olha só o que é um agente honorífico. Agentes honoríficos não possuem qualquer vínculo funcional com o Estado, possuem geralmente uma função gratuita e temporária, mas respondem penalmente pelo exercício arbitrário delas. Segundo a doutrina, colaboram com o Estado prestando serviços específicos, em decorrência de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional. Nessas condições temos mesários do TRE, jurados do Tribunal de Júri, membros dos conselhos tutelares, sim, isso está no texto original que eu encontrei, dentre outros. São considerados apenas funcionários públicos para fins penais, usualmente atuam sem remuneração. Então você vai perceber que com a publicação da 12.696, que agora obriga o pagamento de salário para todo conselheiro tutelar, a questão, né, a interpretação de que o conselheiro tutelar é um cargo honorífico cai por terra. E aí, Luciano, como interpretar então que o conselheiro tutelar é um servidor público no sentido amplo, lato sensu, não estrito sensu, lato sensu? Olha, antes ainda de mostrar a jurisprudência, eu tenho que dizer por que é importante reconhecer no município que o conselheiro tutelar é um servidor público no sentido amplo. Olha, primeiro, porque é possível punir o conselheiro tutelar pelos mesmos motivos que todo funcionário público é punido. E eu fiz aqui uma seleção de artigos do Código Penal que mostra quais crimes podem ser cometidos por um funcionário público. E aí eu quis listar todos eles para que você tenha essa percepção. Sim, é possível, dentro de um processo administrativo, identificar que o conselheiro tutelar, por exemplo, cometeu o crime de peculato. Artigo 312 do Código Penal. O que é peculato? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Sim, o conselheiro tutelar ele pode ser penalizado por peculato, uma vez que nós interpretamos que ele é funcionário público, não é? Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Eu já recebi queixa de conselheiros tutelares, inclusive agora, com esse novo mandato que começou no dia 10 de janeiro de 2016, de novos conselheiros tutelares tomando posse nos conselhos, não encontrando, por exemplo, pastas, livros, atas. Olha só, isso é crime previsto no Código Penal, artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Também pode sofrer por concursão, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Artigo 316 do Código Penal. O conselheiro tutelar também poderia, dessa forma, interpretando que ele é funcionário público, responder por corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Também é possível
né, condenar um conselheiro tutelar, porque ele é funcionário público no sentido amplo, por prevaricação. Eu acho super interessante isso aqui, ó, que é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Mais um, violência arbitrária. Infelizmente já vi conselheiro tutelar, já tive notícia de conselheiro tutelar praticando isso aqui, ó, violência arbitrária. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Como conselheiro tutelar, violar direito de criança e adolescente, atendendo dando soco em mesa, usando baixo calão, humilhando a criança ou adolescente e sua família que estão sendo atendidas ali, né? E por fim, violação de sigilo funcional. Acho que eu não citei o artigo, né, da violência arbitrária, artigo 322 do Código Penal. E por fim, artigo 325, também do Código Penal, violação de sigilo profissional. Revelar fato que tem ciência em razão de seu cargo, a que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Enfim, é possível que o conselheiro tutelar, como servidor público, responda por este e por outros atos tipificados como crime ou contravenção em lei. É importante reconhecer o conselheiro tutelar como servidor público, não só para fim de penalizá-lo, mas também para exercer controle. E aqui eu chego num momento muito delicado do vídeo, e eu quero que o conselheiro tutelar preste muita atenção no que eu vou falar agora. Sim, eu sou totalmente favorável ao registro de ponto no Conselho Tutelar. Eu tenho certeza que registrar o ponto não interfere na autonomia e autoridade de todo o Conselho Tutelar. Pelo contrário, mostra-se ali de forma oficial o quanto se trabalha no Conselho Tutelar. E eu faço uma pergunta para você que talvez seja contra o registro de ponto. Para quem que é interessante não registrar o ponto? Para quem não cumpre horário. Porque quem cumpre o horário de expediente no Conselho Tutelar vai ter orgulho depois de mostrar quantas horas se trabalhou ali dentro. Por fim, equiparar o conselheiro tutelar a servidor público lhe garante também direitos. A Lei Federal 12.696 já resolveu uma boa parte da questão, garantindo direitos sociais e trabalhistas para todo o conselheiro tutelar. Mas algumas questões não foram resolvidas pela Lei 12.696. Por exemplo, licença maternidade, licença paternidade. Eu preciso dizer aqui que, como funcionário público, no sentido amplo, repito, dentro da municipalidade, o mesmo tratamento que a prefeitura, que a administração, né, que o município dá aos funcionários públicos, deve ser dispensado também a todo o conselheiro tutelar. Ao mesmo tempo, se o município concede, por exemplo, uma licença maternidade estendida para a funcionária pública, a conselheira tutelar também tem esse mesmo benefício. Da mesma forma, a licença paternidade ou aquela licença matrimonial, enfim, o mesmo tratamento que a prefeitura dá a todo funcionário público deve ser dispensada ao conselheiro tutelar. Direito à cesta básica, a vale transporte, né, plano de saúde. Eu lembro que quando eu estive conselheiro tutelar aqui, lá no início da década de 90, o nosso município bancava uma parte do convênio médico dos funcionários públicos. E aí nós buscamos esse direito junto à administração que nos concedeu. Outro benefício, se o conselheiro tutelar é servidor público, ele também tem direito ao empréstimo consignado, aquele que desconta direto na folha de pagamento. Enfim, é muito bom, né? Isso é o melhor, equiparar o conselheiro tutelar a servidor público. Enfim, para resolver essa questão, basta mudar a lei municipal. Estabelecer lá no artigo da lei municipal que o conselheiro tutelar nesse município se equipara a servidor público. E aí vem o momento de eu revelar então para você a jurisprudência. Tem várias, e embaixo desse vídeo no portal do conselhotutelar.com.br você vai encontrar todas essas jurisprudências lá. Mas eu vou ler para mim a mais importante e a mais clara, que é a jurisprudência emitida pelo ministro Nelson Jobim. Ele foi muito perfeito na descrição do conselheiro tutelar como servidor público. Vou ler apenas o trecho. Olha lá, ó. Palavras do ministro Nelson Jobim. O conselheiro tutelar ocupa um cargo público, criado por lei e com função pública relevante. Recebe remuneração dos cofres públicos, desempenha um serviço público habitualmente, cumprindo expediente. Logo, por conclusão lógica, trata-se de um servidor público. Tribunal Superior Eleitoral é o acórdão 16.878 do ano de 2000.
Enfim, o conselheiro tutelar é, no sentido amplo, um servidor público no município. Olha, espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado. E é importante que você talvez compartilhe ele para aquela pessoa que precisa assistir isso, como, por exemplo, o seu prefeito municipal, o presidente do seu conselho municipal, o chefe do recursos humanos da sua prefeitura. Se é você que está me assistindo, então você já percebeu que tem toda a jurisprudência pronta para que você altere a sua lei municipal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe e, em especial, se inscreva no meu canal youtube.com/Luciano Becciati. Até o próximo vídeo. Tchau!